gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula. A aula que vamos começar a trabalhar agora é um tema bem bacana. Trata-se das funções trigonométricas. Você pensa, função é o calo de muita gente, né? A gente tem que trabalhar assim com funções, são tantos tipos de funções. Então, assim, para introduzir, vamos lembrar o que é uma função. Então, uma função é algo que existe quando depende de uma outra coisa. Exemplo, uma conta de energia. A gente vai pagar um valor em função do que eu consumir. Então, isso é a ideia que nós temos de uma função. Então, nós temos a função mais simples, que é uma função, no caso, uma função do primeiro grau, né? Onde a fórmula algébrica dela é apenas x mais um valor independente. Nós temos uma função do segundo grau, que é quando é elevada à potência 2. Temos uma função exponencial, onde o valor variável é justamente o expoente. E nós temos essas funções que vamos começar a trabalhar hoje, que são as funções trigonométricas. Então, função, pegando esse conceito, e trigonométricas, porque a gente vai estar trabalhando as funções seno, cosseno e tangente, tá bom? Mas antes assim da gente começar mesmo nessa parte seno, cosseno e tangente, vamos aqui relembrar como a gente calcula uma função. Então, pegando aqui como um exemplo, certo? Uma função do primeiro grau, nós temos aqui x mais 2. X mais 2 é a função, certo? Que nós temos. E eu tenho, ela é expressa dessa seguinte maneira aqui, ó. F de x, que é igual a x mais 2. O valor que está aqui na primeira coluna é o que a gente chama de domínio, né, isso, da nossa função. São os valores que a gente vai atribuir para o x, para daí encontrarmos o valor do y. Então, é muito importante isso. Na primeira coluna é o domínio, e o valor que nós encontramos é o que chamamos de imagem. Então, aqui é o conceito fundamental de uma função. Então, como é que a gente resolve? Bem simples, basta substituir o valor do domínio no lugar do x. Então, aqui eu tenho x mais 2. No lugar do x, primeiro eu coloquei o zero. Então, 0 mais 2 igual a 2. Depois, eu substituí o zero por o x por 1. 1 mais 2, 3. Próximo passo, substituir o x por 2. 2 mais 2, 4. Então, aqui é um exemplo bem prático do que é uma função. Então, é isso aqui que acontece nas funções trigonométricas. Só que como a gente vai estar trabalhando na trigonometria, a gente tem que obedecer seno, cosseno e tangente. Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês as tabelinhas trigonométricas. De cada volta no círculo, nós temos um valor referente. Então, essa tabelinha, ela vai estar assim, falando muito, vai estar sendo mostrada com o valor de π radiano, tá certo? Então, é o valor que a gente vai estar trabalhando mais precisamente. E essas funções trigonométricas, ela é bem prática, gente, que são coisas que acontecem no nosso dia a dia. São movimentos, né, que ele começa a ser repetidos a partir de uma certa sequência. Então, por exemplo, eu estou aqui e começo a mover meu braço. Eu vou andar nesse ritmo aqui. Então, aqui é um movimento periódico que eu estou fazendo. Por exemplo, os batimentos cardíacos. Você vai bater, fazer um eletrocardiograma, lá sai aqueles gráficozinhos, né? Então, ali, aquele ritmo que ele está pulsando são movimentos periódicos. Você vai na academia, vai lá pegar a corda naval. Aquele movimento que você faz ali com a corda é um movimento periódico. Então, são muitas situações no nosso dia a dia que está relacionada aqui, tá bom? Então, vamos ver agora, detalhadamente, cada uma dessas três funções, que são as mais principais, tá bom? Segue aí, fica ligadinho e me acompanha. A função seno é uma função periódica
que possui imagem dentro do intervalo -1 e 1, certo? Quando a gente começa a substituir os valores, quando observamos o primeiro quadrante, ele é crescente, segundo quadrante decrescente, no terceiro decrescente e no quarto quadrante ele é crescente novamente. A fórmula do seno de x é f de x igual a seno de x. Então, a gente observa que nesse gráfico ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante, que é justamente quando ela é crescente. Aí, gente, o gráfico da função seno é chamado de senoide. Então, essa curva, certo? Ela é chamada de senoide. E olha outra coisa bem interessante que vai diferenciar a função seno da cosseno. É que ela vai começar de baixo para cima, ok? E a cosseno, ela vai ser o contrário. Então, observe aí esse pontinho verde, ele começando, ó, do 0, aí sobe até o 1, desce novamente para o 0, fica totalmente negativa e sobe novamente. Então, esse é o gráfico da nossa função seno, chamada de senoide. Vamos ver agora a função cosseno. Ela é uma função periódica e seu período é 2π. Ela expressa de x igual cosseno de x. Então, observe aqui que no primeiro quadrante ela é decrescente, ou seja, o valor vai caindo. Segundo quadrante, continua sendo decrescente, certo? Observa aí. Quando começa o terceiro quadrante, ela já está crescente, ou seja, o valor dela é positivo, certo? E no quarto quadrante, ela ainda é crescente. Então, essa é a formação do gráfico da função cosseno. Ela é chamada de cossenoide, tá certo? E observe que ela é o contrário da função seno. Então, observe aqui a pequena comparação. Na função seno, o gráfico, a nossa senoide, começa de baixo e vai crescendo, certo? Quanto maior o valor atribuído, certo, para o x, maior é a sua amplitude. Então, observe aqui pelo GeoGebra que fica bem fácil da gente ter essa noção do crescimento e da formação do gráfico. Então, nós temos aqui uma função, né, y igual a mais b vezes seno de x. A gente pode ir atribuindo valores e, na medida que vamos atribuindo esses valores, a gente vai observando o crescimento da nossa senoide. Então, observe que não é difícil, tá bom? Agora, vamos ver aqui a cossenoide, que é o gráfico da função cosseno. Observe que o gráfico dela começa de cima para baixo. Então, ela começa a ser decrescente, enquanto que na senoide começa sendo crescente. Na cossenoide, ela começa a ser decrescente, continua decrescente no segundo quadrante. Aí, quando chega terceiro e quarto, é que ela é positiva, é crescente. Então, essa é a diferença entre os dois gráficos. Eu vou analisar aqui o gráfico da função tangente. Então, aqui nós temos a função y igual a tangente de x. Vamos montar a tabela de valores. Nós já sabemos que os valores para x, nós colocamos aqui os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E os valores para y que a gente vai encontrar, nós já vimos no vídeo anterior que vai ser 0, não existe, 0, não existe e 0. Colocando isso aqui, pessoal, no plano cartesiano, olha bem, os valores de x a gente pode distribuir aqui, ó. Então vai ficar, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora repare quais são os valores que eu vou poder colocar para y. Bom, os pontos a gente já consegue marcar aqui, ó, 0, 0,
π e 0, 2π e 0. Então vamos marcar aqui, ó, 0, 0, π e 0, 2π e 0. Mas, gente, como que eu vou unir aqui para saber aonde a curva está indo? Vamos tomar os valores menores aqui, ó, entre 0 e π sobre 2 a gente já sabe que é 90. Então, entre 0 e 90, pessoal, vamos tomar, por exemplo, 45. Então, tangente 45 a gente já sabe que é 1. Vamos tomar um outro valor. Tangente 60 a gente sabe também que é raiz de 3. Bom, 45 em radiano vai ser π sobre 4 e 60 em radiano vai ser π sobre 3. Bom, os valores que nós encontramos foi 1 em raiz de 3. Então, vamos marcar aqui no y, olha só, 1, raiz de 3 até 2. Então, quando foi π sobre 4, ou seja, quando foi 45 graus, meu y foi 1. Então, quando foi π sobre 4, o y foi 1. Quando foi π sobre 3, foi raiz de 3. Veja que agora a gente já pode unir esses pontos aqui. Então, a gente tem essa curva. E veja que em π sobre 2, exatamente aqui, ó, não vai existir. Então, a curva ela vai se aproximar ao máximo aqui, mas não vai encostar em π sobre 2, certo? Bom, agora vamos para o outro. Entre π sobre 2 e π agora, pessoal. Então, entre 90 e 180. Da mesma forma que entre 90 e 180, a gente também não consegue. Então, vamos tomar aqui alguns valores próximos dele aí. Seria, por exemplo, 120 e pode ser também 135. A tangente 120 é menos raiz de 3 e a tangente 135 é menos 1. Bom, então, quem é 120? 120 é 2π sobre 3 e 135 é 3π sobre 4. E os valores que nós encontramos aqui para y foi menos 1, menos raiz de 3, até aqui chegar em menos 2, tá? É claro que pode ter mais valores para cima, como pode ter mais valores para baixo. Eu tomei apenas esses aqui para a gente conseguir construir, esboçar o gráfico. Então, quando foi 2π sobre 3, ou seja, quando foi 120, foi menos raiz de 3. Então, aqui, menos raiz de 3. Quando foi 3π sobre 4, foi menos 1. Unimos os pontos aqui, e aí nós temos também esse gráfico que vem para cá. Veja que ele também não vai tocar em π sobre 2. Bom, é claro que, pessoal, a partir daqui agora, os valores voltam a repetir. Olha só, aqui ele vai subir novamente, mas olha só, não encosta em 3π sobre 2. Em 3π sobre 2 não existe. Então ele repete novamente aqui para a esquerda de 2π. Então o gráfico ficaria algo mais ou menos dessa forma. Moçada, esta linha e esta linha, que são onde as curvas elas vão se aproximar sem nunca tocar aqui ó, em π sobre 2 e em 3π sobre 2, nós vamos chamar de assíntota vertical. Agora, gente, veja bem, o gráfico ele começou aqui e subiu, e vai subir infinitamente. Aqui agora ele desce infinitamente. Então veja que o período da função aqui ó, está de 0 até π, ou seja, o período da função vai ser π. Então nós vamos escrever que o período é π. Agora, gente, repare bem, a nossa imagem aqui é todo o conjunto dos números reais. A imagem nós olhamos do y. Então serve vários números, infinitos números aqui para baixo e infinitos números aqui para cima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de... Bom, galerinha, ficamos por aqui com mais uma videoaula de matemática. Hoje, funções trigonométricas, tá certo? Então, vimos função seno, cosseno e tangente, tá certo? Então, valeu! Videoaula, professora Georgina Maria.